Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha na sua plenitude conduzir os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Se ele pudesse, ele pode, só que ele depende da nossa permissão para que ele possa fazer a vontade dele em nossas vidas. Que ele tenha permissão sua, minha amiga e meu caro amigo, para que possa guiar a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência, o seu racional, não o seu coração. O coração, quando o espírito humano é conduzido pelo Espírito de Deus, o coração se submete de forma humilde, e a gente não sofre tanto neste mundo. E por falar em humildade, eu queria dividir com vocês uma das razões do porquê, eu penso que é a principal, eu creio que seja a principal razão do porquê muitas pessoas estão dentro das igrejas, se dizem cristãs, têm carteirinha de membros da igreja, só que suas vidas são insossas, sem sabor, sem nada. Elas deveriam exalar o perfume do Senhor Jesus. Elas deveriam ser a própria bênção, a fonte de água viva para outras pessoas. Elas deveriam, em suas vidas, santificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas, infelizmente, elas têm sido um fracasso, um desgosto para Deus, porque Ele não morreu para que nós vivêssemos uma vida de desgosto, uma vida de tristeza, de agonia, de abandono, de solidão, nada disso. Quando a gente olha para Abraão, como ele mesmo manda, olhai para Abraão, a gente vê o que Deus fez com Abraão. E é o que Deus quer fazer com você, que você seja a própria bênção. Você sabe lá o que é ser a própria bênção? Deixa eu chegar mais próximo de você. Olha, presta atenção. Você ser a própria bênção, que significa ser a própria fonte de águas vivas. Deus quer fazer isso da sua vida. Não interessa se você é jovem, se você é balzaquiana, ou se você é uma pessoa mais velha, idoso. Deus quer fazer de você uma fonte de bênçãos para outras pessoas, para que o nome dele, seja santificado aqui na terra através da sua vida. Mas, para que Deus possa realizar as suas grandezas em nossas vidas, primeiro é o que Jesus ensina para os seus discípulos. Primeira coisa que Jesus ensinou quando a multidão veio até ele, lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus sentou-se e os seus discípulos se aproximaram e diz o texto que, e abrindo Jesus a sua boca,
os ensinava. Os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino dos céus. Já pensou? Quando a pessoa é pobre em espírito, ela tem acesso, ela tem garantida a sua entrada no reino dos céus. É isso aí. O problema, ô bispo, é saber o que é ser pobre em espírito. Digamos que a pessoa seja rica em espírito. Vamos falar o oposto para você entender o que significa pobre em espírito. A pessoa rica em espírito é aquela pessoa que tem uma excelente formação intelectual, profissional, acadêmica. É aquela pessoa que tem muitas informações, pode não ter muitas informações científicas, tecnológicas. Ela pode ser uma pessoa que não tenha uma profissão, mas ela tem muitas informações. Hoje a internet enche a cabeça das pessoas com o seu lixo. O lixo do mundo inteiro chega no seu celular e você mergulha a sua vida ali e você absorve o lixo desse mundo, as informações de tudo. Você traz os shoppings de todo mundo para dentro do seu celular e ali você tem acesso a tudo que não presta. Tem coisa boa, mas também o que não presta é muito maior. Então, uma pessoa rica em espírito é uma pessoa que tem muitas informações. Ela é rica. Ela tem muitas informações. É uma pessoa bem articulada, bem informada. Então, essa pessoa rica em informações, ela não tem... É difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Como que uma pessoa que é rica em espírito, quer dizer, a sua mente, espírito é a mente, é o intelecto, a sua mente está cheia de informações desse mundo, informações que ela vê, que ela toca, que ela sente, informações, algumas úteis, outras inúteis, mas ela tem muita coisa na cabeça. É difícil para essa pessoa, muito difícil, ela se inclinar para ouvir a voz de Deus, que é espírito. A voz de Deus é espírito. A palavra de Deus é espírito. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Deus é espírito. Então, tudo que diz respeito a Deus é do reino espiritual, é do reino de Deus, é do reino dos céus. Mas a gente não vê o reino dos céus, não toca, não sente. A gente não vê o Rei e Senhor Jesus Cristo. Mas quem é rico em espírito, vê, toca, sente, abraça, pega, enfim, faz daquelas informações o seu meio de vida. Então, uma pessoa rica em espírito é uma pessoa que dificilmente entra no reino dos céus, porque ela é muito bem informada. Como é que ela pode conciliar, combinar as informações do mundo materialista com o mundo espiritual? Como é que ela pode combinar essas duas coisas? Não dá. Não dá. Não é possível ela estar cheia do mundo e entrar no reino de Deus, que é espiritual. Impossível isso. Então, quando Jesus fala
pobres de espírito, ou melhor, pobres em espírito, não é de espírito, é pobres em espírito. Quando a pessoa é ignorante, digamos assim. Isso mesmo. A pessoa tem pouco conhecimento, então ela tem mais facilidade de entender a palavra de Deus do que uma pessoa inteligente, intelectual, do que uma pessoa bem formada deste mundo. Essa é a realidade. Eu sei que isso choca muita gente, mas é a palavra de Deus e é o entendimento que eu tenho de uma pessoa pobre em espírito. Nós podemos ver isso na própria pregação do Evangelho. Nós temos andado por esse mundo inteiro, praticamente. Nós temos andado por muitos lugares. Nós temos pregado o Evangelho para pessoas inteligentes, intelectuais, na Europa, nos Estados Unidos, na África. Nós temos andado por esse mundo afora, na América do Sul. Então, quando nós levamos a palavra de Deus para as pessoas que são ricas em espírito, elas não entendem nada. Elas não conseguem conceber as coisas de Deus espirituais. Mas quando nós levamos a mesma palavra do Evangelho para as pessoas pobres, as pessoas que têm pouca informação, as pessoas necessitadas, oprimidas, perdidas, pessoas excluídas da sociedade, as pessoas que têm sido rejeitadas pela sociedade, aquelas pessoas que a sua aparência é feia, é uma aparência distorcida, não tem beleza, não tem nada, coitadas, não tem nada. Elas poucas informações têm. Porém, paradoxalmente, são as pessoas que têm mais discernimento do que é espiritual, do que é o reino de Deus, do que as pessoas intelectuais. Saiba disso, minha amiga e meu amigo. Não é isso que está escrito? Não é isso que está escrito, que Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são nada, para confundir aquelas que se acham? É isso. Então, quando a pessoa é pobre em espírito, ela é como uma criança inocente. Não as crianças, coitadinhas, que já foram abusadas, mas as crianças puras, inocentes, as crianças que não têm qualquer informação ainda desse mundo sujo. São aquelas crianças purinha. Você ensina ela, ela aprende. Tudo que você ensinar para ela, ela aprende. Então, a pessoa que é pobre em espírito tem que ser como uma criança. Inocente, pura. Para que então possa entender o reino de Deus, o reino dos céus, e entrar nele. Aliás, Jesus diz isso. Jesus disse isso. Ele disse assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, uma criança inocente, de maneira nenhuma entrará nele, quer dizer, no reino dos céus, no reino de Deus. Olha só,
Outro texto que Jesus fala. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, olha só, os discípulos, vendo isto, repreendiam aquelas crianças. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, os inocentes, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, muita gente está dentro da igreja, das igrejas, e não conseguem entrar no reino de Deus. O reino de Deus é aqui. Depois vem o reino dos céus. É a minha visão. Mas começa aqui. Elas não conseguem entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque elas não são humildes em espírito. Elas têm muitas informações e elas contestam o reino de Deus. Elas têm dúvidas com respeito ao reino de Deus. Elas têm dúvidas com respeito às coisas espirituais, porque a vida delas está pautada nas coisas materiais, na sua visão tosca com respeito ao reino dos céus, ao reino de Deus. Porque Deus a gente não vê. Eu não vejo Jesus, nunca vi Jesus. Eu tive encontro com ele quando ele falou. Eu ouvi a sua voz na minha consciência, através do Espírito Santo. O Espírito Santo falou. Eu ouvi a voz dele. E ninguém jamais pode arrancar isso de dentro de mim. Ninguém. Nenhum problema, nenhum diabo, nenhum demônio, nenhum inferno inteiro, nem o mundo inteiro. Porque quando ele fala com a gente, não há problema que possa obstruir a sua voz. A gente sabe o que tem que fazer e a gente faz. A gente obedece. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi o que aconteceu com ele. Então, minha amiga e meu caro amigo, humilde em espírito é aquela criatura que vem e diz: bispo, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para me entregar? O que eu devo fazer? Oh, meu Deus, diga, o que o senhor quer que eu faça? Fale comigo. Então, é a pessoa que é humilde em espírito. Ela se sujeita, ela se entrega. E isso se chama crer. Que nada tem a ver com acreditar. Porque quem crê se submete à palavra daquele que crê. Daquele em que crê. Então, é assim que acontece o batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma como Deus falou com Abraão lá atrás, ele escolheu Abraão. Ele não chamou todo mundo, ele escolheu Abraão a dedo. E é o que acontece, na minha visão, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são exatamente os humildes em espírito, que são como crianças. São como crianças inocentes. Porque hoje, infelizmente, muitas crianças não têm nada de mais de inocência. A beleza da criança se esvaiu, acabou. Mas ainda existe aquelas pessoas que são como crianças inocentes, que têm poucas informações deste mundo. Portanto, não tem muito o que contestar a palavra de Deus. Porque é o reino de Deus.
E é a fé que Deus dá. É a convicção que o próprio Deus nos dá. Ele que nos dá. Mas ele nos dá quando nós somos humildes. Humildes em espírito. Quando nós somos como crianças inocentes. Então, quando ele escolhe essas crianças, ele fala. E quando ele fala, o resto já era. Vai arrebentar. Tem que arrebentar. Porque a voz de Deus é poderosa. Lá no Salmo 29, depois você lê, diz que a voz de Deus é poderosa, capaz de separar as labaredas. As labaredas de fogo. Então, amiga e amigo, quando o Espírito Santo chamar você, vai em frente, vai fundo. Você não vai precisar perguntar a ninguém o que você deve fazer ou o que não deve fazer. O próprio Espírito Santo, a própria voz de Deus vai guiá-la, vai guiá-lo. Quando isso acontecer, você se tornará a pessoa mais rica na face da terra, mais bem-aventurada na face da terra, porque você foi escolhido. O sinal do batismo com o Espírito Santo é a voz de Deus dentro de nós. E quando ele fala, você que me assiste nesse momento, que teve essa experiência, você que nasceu sem pai, sem mãe, você foi jogada no mundo e ninguém abraçou você. Você não foi criada por uma mãe, por um pai. Você foi criada pelo mundo. Sua vida era um lixo, desde o início. Mas chegou um dia que você ouviu a voz de Deus e ele falou para você assim: eu sou seu pai. Acabou. Aí você entendeu o que é ser humilde em espírito. Você recebeu a voz de Deus. Você foi escolhido. Você é minha, você é meu. Eu te escolhi. Eu te escolhi. E minha amiga e meu caro amigo, Deus escolheu você. Agora. Você está me ouvindo nesse momento e, de repente, o Espírito Santo está queimando dentro de você. Queimando, queimando. Você sente um fogo subindo dentro de você. Vontade de abraçar Jesus e não largá-lo nunca mais. Receba o Espírito Santo aí agora. Ele desce sobre você, agora, nesse momento, sem música, sem lero-lero, sem emoção, sem nada. Receba o Espírito Santo aí agora. Seja batizada, selado com o Espírito Santo, aí onde você está. Não interessa onde você está, mesmo que esteja no ônibus, a caminho da igreja, do carro, qualquer que seja o local que você se encontra, não importa, para Deus não há dificuldade. Receba o Espírito Santo aí e seja cheia da alegria, da paz. Primeiro da paz, e em seguida da alegria de Deus dentro de você. Deus abençoe a todos dessa forma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos em frente no jejum de Daniel e vamos tomar posse da nossa terra prometida. Até amanhã, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se você é aquela pessoa que está aflita, ferida, cansada, sobrecarregada, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos uma campanha para aquela campanha Vinde a mim que Jesus falou. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Quer dizer, as pessoas imprestáveis para esse mundo
se você é imprestável para tudo e todos, Jesus diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Hoje, em nome do Senhor Jesus, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Até amanhã, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.